Olá pessoal, bom dia, tudo bem? São 10h53 da manhã. Eu me chamo Marcilei Siqueira, eu sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro, região dos Lagos, né, Brasil. E é um prazer estar poder gravar aqui esse meu primeiro vídeo, né? Esse meu primeiro depoimento a respeito um pouco da minha vida religiosa, né, como foi. E eu quero, de fato, poder estar falando para vocês a respeito da minha história como testemunha de Jeová. Tá? Eu fui testemunha de Jeová desde berço, desde que nascido e criado dentro dessa seita perigosa. E sem querer criticar as pessoas que ainda estão lá dentro, tá? As pessoas que ainda fazem parte desse movimento de seita. E gravar esse vídeo até com o intuito de ajudar a outras pessoas a se alertarem cada vez mais a respeito dessa seita. Se você está tendo algum tipo de contato, né, com testemunha de Jeová, através de estudo bíblico, através de uma visita, né, informal em sua casa, fiquem atentos, fiquem espertos, porque realmente é muito perigoso. Eu nasci dentro dessa seita, não culpo jamais meu pai, minha mãe por isso, né, porque eles também foram vítimas dessa seita. E em primeiro lugar, eu quero deixar claro que o intuito aqui é criticar a liderança, tá? O corpo governante das testemunhas de Jeová, que eles sediam nos Estados Unidos, né? E em Raleigh, nos novos prédios agora que foram construídos, e falar um pouco dessa seita. Essa seita Testemunha de Jeová, ela foi fundada pelo Charles Taze Russell nos Estados Unidos, quando ele começou a pesquisar, a se aprofundar, né, nas escrituras, e em determinado momento ele se decidiu de um outro amigo dele, o N.H. Barbour, que foi o fundador da Adventista do Sétimo Dia. E os dois, em um conflito de entendimento das escrituras, né, da palavra de Deus, a Bíblia, eles se separaram, tiveram uma briga, né, e se separaram, cada um com suas opiniões e suas ideias e suas doutrinas pessoais. Então Charles Taze Russell fundou um movimento Estudantes da Bíblia, que logo depois, né, foi chamado de Testemunhas de Jeová, e o N.H. Barbour fundou o movimento Adventista do Sétimo Dia. Então no Brasil deu-se início, né, no ano de 1916, no Brasil, as Testemunhas de Jeová. E eu nasci e criado lá dentro, né, nasci em 1976, e essa seita, na verdade, ela estragou a minha vida, tá? Ela acabou com meus sonhos, acabou com minha vida, por conta de não poder servir as Forças Armadas, não poder ser um profissional liberal por conta do não incentivo a não fazer faculdades, tá? A liderança, os anciãos, os irmãos, né, em si, não permitiam, desaconselhavam os jovens a não fazerem faculdades, ou seja, vocês têm que servir ao reino e as opções seculares ficam em segundo plano. Então, com isso, muitos jovens da minha época não se qualificavam profissionalmente, não fizeram faculdade porque eram desincentivados a isso, quando na verdade eram incentivados a serem pioneiros regulares, publicadores, né, com mais constância ao serviço de campo, ao serviço de pregação de casa em casa, como as TJs são conhecidas mundialmente. Então, jovem, se você está assistindo esse vídeo, né, dê o seu like, tá? Pode se inscrever no meu canal e se afaste disso o quanto antes. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, né, às vezes o pai, a mãe, um irmão, um parente próximo, um amigo, coloque na sua cabeça de que é a verdade, de que você está servindo realmente ao Criador, Jeová. Então você se alerte disso, pense mais, reflita mais sobre esse assunto, porque o futuro chega logo. E quando chega logo esse futuro, você vai se confrontar com a seguinte situação: caramba, o que eu me tornei? Em que me formei? O que eu sou hoje? Então é muito complicado, é bem difícil, é bem doloroso, e foi realmente o que aconteceu comigo. Tudo bem,
constituí uma família, tenho 2 filhos maravilhosos. Não me falta nada hoje, tudo bem, mas foi através de muito esforço, muita dedicação com a minha profissão de marceneiro, tá? Hoje eu tenho uma pequena marcenaria, né, de móveis planejados, mas não é o que eu queria para minha vida quando jovem. Não era o que eu queria. Eu queria ser um advogado de grande sucesso, um médico, né, de grande sucesso, talvez um jogador de futebol, não, talvez um goleiro de futebol, que era o que eu mais gostava de atuar na época. Talvez eu quis ser um policial federal, quis servir as Forças Armadas e não pude, tá? Por desincentivo da parte da seita americana. Então, as Testemunhas de Jeová hoje, a seita americana, antigamente ela era conhecida como uma grande gráfica, né? Ganhava seus dinheiros com as gráficas, com a venda das publicações e revistas de casa em casa. Hoje não, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, hoje a informação está na palma das nossas mãos, né? A gente pega o celular, o smartphone, o notebook, o computador e a gente tem acesso ali a milhões de informações. Então hoje a empresa seita americana Testemunhas de Jeová, ela é conhecida como uma das maiores redes imobiliárias dos Estados Unidos. Por quê? Porque hoje as Testemunhas de Jeová constroem, né, a liderança constrói os seus salões do reino no mundo todo e não pagam por isso. Ué, mas como assim, Marcelo? Não pagam por isso? Sim. Primeiro que os donativos, as contribuições, são feitas através dos próprios irmãos. E a mão de obra qualificada também são feitas através dos próprios irmãos. Então, quer dizer, a seita em si, ela não gasta nada com isso. Ela simplesmente tem ali dinheiro, que são donativos, e tem a mão de obra qualificada. E depois, sabe o que elas têm feito? A liderança tem feito? Vendem os salões do reino pelo dobro, triplo, quádruplo do valor do que foi construído. Vende mesmo para outras denominações religiosas, talvez para alguma empresa que queira montar o seu galpão, né, de estoque, isso, aquilo, salas particulares, escritórios. Então, é isso que tem sido feito hoje pelas Testemunhas de Jeová. Talvez você, Testemunha de Jeová, não saiba disso, porque jamais eles vão te contar isso, porque não vem ao caso, entendeu? Então, eu vou gravar um próximo vídeo contando um pouco sobre a minha trajetória nas Testemunhas de Jeová, tá? Eu servi como servo ministerial, servi como ancião e passei por maus bocados, tá, lá dentro, porque realmente eu passei a descobrir que era realmente uma seita perigosa. E vou contar também um pouco da minha história desde a infância, como que começaram a surgir algumas dúvidas e algumas incoerências na seita, que eu comecei a perceber e vi que aquilo ali realmente não tinha verdade, não tinha Espírito Santo e não tinha o favor de Deus nessa seita. Então foi quando eu me desliguei. Eu tenho 47 anos de idade, 7 anos estou desligado dessa seita. E como que a minha vida ela ficou mais leve, mais solta, me sinto outra pessoa, muito mais alegre, muito mais feliz, consigo realizar os meus desejos, os meus sonhos, mas sei que continuo fazendo a vontade de Deus no meu coração. Ok, galera? Então vou gravar um próximo vídeo. Esse vídeo está dando aqui 9 minutos, 10 minutos. Vou preparar um novo vídeo para vocês perceberem o perigo que é a seita Testemunhas de Jeová. Ok? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.